Bom dia, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro. Você já sabe, 5 da manhã, sua primeira notificação do dia aqui no canto. Aperta no inscrever-se se você puder, meta de 104.800 e claro, deixa o like, bota pra hypar e etc. Eu sempre peço muita coisa aqui pra vocês, mas eu quero lembrar que nesta quarta-feira eu estarei na Arena Barueri a partir de 17 horas. Nós já estaremos ao vivo aqui no canto, você não perde nada. Pré-jogo, movimentação da torcida, durante o jogo transmissão sem delay, pré-jogo, pós-jogo, coletivas, zona mista. Aproveite para acompanhar tudo no Canto Rubro Negro. Neste momento a transmissão está com 153 likes. Se você puder, já chega apertando no gostei, já bota ali para receber a notificação, porque você ajuda demais o canto. Eu estarei por lá, vou fazer um corre, vou fazer algo diferente, não vou ficar tanto na cabine, não, vou tentar movimentar mais. Enfim, deixa o like, compartilhe e se inscreva. Palmeiras e Vitória, direto da Arena Barueri. Estarei em São Paulo. Sem muita enrolação, meus amigos, vamos para as informações, né? Vamos para as informações que nós vamos trazer aqui. Eu já vinha falando há um tempo que Pedro Henrique demoraria um pouco mais para, de fato, jogar. E realmente vai demorar. A tendência é que ele não vá para o banco contra o Palmeiras e talvez, quem sabe, ali contra o Flamengo, mas mesmo assim ainda deve demorar um pouco mais a estreia do camisa 9 do Vitória. Com relação a Emmanuel Martínez, continuo dizendo que a tendência natural é que quarta-feira ele seja relacionado, tá? Não se surpreenda se Emmanuel Martínez quarta-feira for relacionado para a partida, mas Pedro Henrique vai demorar um pouco mais de fato. Tarzia ou Tarzia, informação de Anderson Matos que a gente confirmou. Chega nesta segunda pela noite às 23 horas, tudo certo, Vitória pagando R$1 milhão por 5% do atleta que tem 22 anos, ponta esquerda. E em breve, muito em breve, vocês terão aqui análise do contratado e eu sei que vocês querem saber. Jogador jovem, jogador de potencial, uma aposta interessante para compor elenco e chega nesta segunda às 23 horas, é sim, o mais novo jogador do Vitória, tá? Quem já chegou foi Lucas Silva. Eu ia colocar Lucas Silva aqui e por algum motivo não apareceu. Oxente, rapaz, eu não separei a imagem de Lucas Silva não, deixa eu até colocar aqui na tela. Pronto, vamos colocar aqui Lucas Silva, agora sim. Lucas Silva já chegou neste domingo, assim, eu entendi, né, quando fui procurar saber. E por conta de período de adaptação e etc, pode ser que demore um pouco mais de jogar também. É o que a gente sempre fala, né, essa questão dos caras que vêm de fora acaba atrapalhando. Dentro dessa questão, né, dos caras que vêm de fora, eles acabam precisando de um pouco mais de tempo de adaptação para se adaptar à parte física, etc. A gente tem o próprio Richelli, que ainda não se adaptou fisicamente, que ainda está realmente numa rotação diferente. Olha que fez pré-temporada e etc. Enfim. Além deles, a gente tem Renzo Lopes. Falei aqui e vou repetir. Renzo Lopes tem sim proposta da Arábia. E apesar da lesão de Renzo Lopes ter sido de 30 a 40 dias, salvo engano foi isso que eu falei, né? Renzo Lopes está fora por um bom tempo, mas ele tem proposta da Arábia. E a saída de Renzo Lopes talvez aí tenha relação com Derek Lacerda, que eu por algum motivo também não coloquei aqui no VMix. Vou colocar aqui para vocês porque eu acho que é o ponto principal que a galera quer saber. Obviamente, para o Vitória trazer Derek Lacerda, Renzo Lopes não pode ficar. Isso é óbvio, né? Porque a gente teria Renzo, Derek, Pedro Henrique e Kaiser. Não faz sentido. Renzo Lopes, acredito eu, que não volta mais a campo pelo Vitória, a não ser que o Vitória não consiga fechar com Derek Lacerda. E a situação, pelo menos eu procurei saber antes de Feira de Santana, tá? Não procurei saber depois de Feira de Santana. A informação é a mesma. Questões de pedida salarial, questões de compra de passe e também ainda aguardam uma proposta de fora. De fato, ainda aguardam uma proposta de fora. Tá vendo se aparece algo pra fora. Vamos ser sinceros, tem uns 2 ou 3 meses aí, 2, 3 meses é mentira, mas tem uns 2 meses que a gente sabe que Derek Lacerda vem recebendo sondagens de fora e o staff dele obviamente está aguardando para ver se aparece alguma coisa para ele ir para fora, né? Eu acredito que seria a peça que encaixaria perfeitamente, mas a situação de fato está travada. Eu procurei isso antes de Feira de Santana. Depois de Feira pode ser que tenha parado de vez, pode ser que tenha desistido de vez, pode ser que tenha andado, mas antes de Feira a situação estava realmente muito travada, meus amigos. O que não está travada é a muito provável estreia de Marinho contra o Flamengo. Léo, Marinho vai ser titular contra o Flamengo. Não. Eu estou falando que Marinho estará fisicamente apto para estar entre os relacionados contra o Flamengo, para que ele esteja no banco. O jogo contra o Flamengo é a terça-feira, logo antes do começo do Carnaval, mais precisamente dia 9. No dia 9, de fato, aí Marinho deve estar no banco, sendo opção para Jair Ventura. Não acredito que será titular, mas a tendência natural é que ele vá para o banco contra o Flamengo. Se não me engano, o Anderson Matos falou isso e, de fato, a tendência natural
eu pude confirmar também que Marinho vá para o banco contra o Flamengo, tá? Edu segue no processo de recuperação, galera. Salvo engano, aí um pouco mais de 15 a 20 dias. Edu deve retornar. Deve até se recuperar antes. Mas aí a gente tem recondicionamento físico, volta aos treinos, etc, etc, etc. Talvez aí no final de fevereiro a gente tenha Edu voltando. A gente vai pegar Palmeiras, vai pegar Flamengo sem Edu. E ainda bem que o jogo contra o Botafogo foi adiado. Porque com o jogo do Botafogo adiado, Edu não será desfalque, muito provavelmente, nos próximos jogos da Série A depois de Palmeiras e Flamengo. É Palmeiras e Flamengo, de fato, sem Edu. Mas aí, com o Botafogo adiado e provavelmente o Bahia, caso o Bahia passe na pré-Libertadores, o Bavi também será adiado, Edu desfalcaria o Vitória, no final das contas, em 3 jogos da Série A, né? É muito, a gente sabe que é muito, faz falta, é o melhor zagueiro da gente hoje. Mas com esses jogos adiados, o estrago poderia ter sido maior, né, galera? Então, essas são as informações que eu tenho aqui, um giro rápido de notícias pra vocês. E agora, meus amigos, está na hora de trazer o react da coletiva de Rodrigo. Eu estava em feira, mas eu não ouvi a coletiva de Rodrigo Chagas, tá? A gente colocou aqui, Vinícius e Thiago fizeram a coletiva gravada, mas se eu disser pra vocês que eu ouvi, é mentira. Eu não sei o que o Rodrigo falou, e antes disso, eu quero falar um negócio. Tá se criando uma ideia na cabeça da torcida do Vitória que o Vitória contra o Remo e contra o Barcelona de Ilhéus só ganhou porque saiu dos 3 zagueiros. Gente, a gente não saiu dos 3 zagueiros, em momento nenhum. Nem contra o Remo, nem contra o Barcelona de Ilhéus. O Luan Cândido foi pra lateral, não. A estrutura na saída de 3 se manteve o jogo todo. Luan como zagueiro pela esquerda, no central a gente teve Neres e no lado direito é Denilson, mas Kik entrou como ala e principalmente algumas peças que estavam abaixo individualmente fizeram com que a gente errasse muito no último terço, eu falo no segundo terço, no último terço do jogo. No segundo tempo, o Dudu Miraíma mudou o jogo, foi o Dudu que a gente esperava de fato, jogou muita bola, foi muito bem Dudu Miraíma no jogo, e José Breno aqui, ó. Zé Breno não foi tão bem, tá? Zé Breno não, mas Luiz Miguel resolveu o jogo, meu melhor em campo. Lembrando que Dudu Miraíma também mudou o jogo. Então não, tá se criando uma ideia de que eu tô vendo uma parte da torcida do Vitória que não tá gostando de jogar com 3 zagueiros e parece que tá procurando motivo pra justificar, sabe? Quando as coisas melhoram. Mas, meus amigos, o Vitória não saiu da estrutura. O Vitória não saiu dos 3 zagueiros. E eu falei no intervalo na transmissão que eu sairia dos 3 zagueiros, tá? Que os 3 zagueiros não foram o problema no primeiro tempo, mas pra empurrar o Barcelona de Ilhéus um pouco mais pra trás, eu tiraria um zagueiro. O Vitória não saiu dos 3 zagueiros em momento nenhum. Coletiva de Rodrigo na tela, vamos lá. Rodrigo, Thiago Luiz do Canto Rubro Negro, com a entrada de Dudu Miraíma, foi para soltar um pouco mais o time dos 2 segundos volantes, né? Que estava atacando um pouco mais com o José Breno. O que você quis fazer, né, com a entrada do Dudu Miraíma, que entrou muito bem e fez com que o Vitória conseguisse fazer um bom segundo tempo? A gente passou a ter ali 2 meias, né? Meio atacantes, né? Como segundo volante, que seria o Eduardo e o Ronald, né? Que são 2 jogadores que atacam bastante a profundidade e controlam bem o jogo. O objetivo de ter Eduardo, até porque ele vinha bem. Tá com pouco lapela, Rodrigo, graças a Deus. Nos 3 jogos que ele fez, ele foi muito bem. Opção pelo fato dos que estavam na equipe principal descendo, sendo oportunizado, como foi o Breno, né, com o Ronald, mas Eduardo vinha muito bem, assim também como o Martins também fez um treino também muito bom durante a semana. E o Eduardo é um jogador Seria Martins, né? Que tem um chute de fora da área muito boa, é um cara que organiza muito bem. Tem aquele passe vencedor colocando, como ele tentou umas 2 ou 3 vezes, colocar o Miguel na cara do gol. Então o objetivo, sem sombra de dúvida, era ter um time mais agudo, um time mais à frente, que arriscasse um pouquinho mais. Rodrigo, na última semana foi perguntado por uma profissional, por uma colega, sobre as questões dos 3 zagueiros, e aí o Jair Ventura falou exatamente que um modelo, e explicou toda a situação. E hoje, mais uma vez, eu vou voltar um pouquinho mais dos 3 zagueiros, e não falando da plataforma, mas eu falo exclusivamente de quem opera essa função, de quem está executando essa função. Você faz uma modificação de algumas peças, e hoje deu certo, mais movimentações, e resultado 2 gols. O Jair, semana passada, também fez a mesma coisa, fez essas movimentações do jogo e deram certo também. Essa leitura é a correta, é muito mais quem está executando, e aí eu não falo de se o jogador é ruim ou se é bom, mas eu falo pelas características de jogadores sendo utilizados na plataforma de 3 zagueiros. A gente, no intervalo principalmente, né, no primeiro tempo tivemos muita dificuldade, né, com o adversário, onde que estava com o encaixe defensivo, na organização defensiva muito boa. Tivemos, em alguns momentos,
situações com o Osvaldo pelo lado esquerdo, um pouco menos, ou quase nada, pelo lado direito, porque o Pablo é um jogador mais de aproximação, não um jogador muito de atacar a última linha. E no segundo tempo a gente teve essa leitura de ter o Eduardo, que é um jogador que trabalha bem, que organiza bem o setor do meio campo, juntamente com o Ronald. Adiantamos um pouquinho o Felipe Vieira, e de acordo com que a bola girasse, a gente teria aproximação melhor do Luan, né, deixando de ser zagueiro e sendo mais um lateral ali pelo lado e tendo o jogo apoiado com o Osvaldo e com o Felipe Vieira, né? Isso aconteceu, melhoramos no jogo. O grande ponto é que Luan Cândido, no primeiro tempo, ele também se apresentou como lateral várias vezes. Algumas vezes Felipe Vieira procurava profundidade e quem atacava a profundidade era Luan. E a gente estava com 3 zagueiros do mesmo jeito. Continuaram, na realidade, com a organização defensiva muito bem realizada, só que nenhuma dessa aí a gente entrou já com um jogador mais agudo, que é o Miguel, no lugar do Pablo. O Miguel é um jogador mais de ataque à última linha, é um jogador com a bola também, é driblador, e a gente sabia que isso poderia acontecer tendo o Miguel ali na frente, né? E foi o que aconteceu, né? A gente não mudou a plataforma, mudamos as peças, funcionou. Pensamos também na possibilidade de adiantar o próprio Edenilson em algum momento, a gente ter ali um 4-3-3, mas até então a gente não via que esse não era o problema, e sim era mais de encaixe, e a gente soube aproveitar melhor no segundo tempo, né? Tivemos várias oportunidades, né? O resultado foi 2, poderia ter sido mais, e defensivamente a organização defensiva vem muito bem, sofremos muito pouco, e é aquele negócio, a gente não vai mudar a plataforma porque não está dando certo, né? Se a gente utilizar as peças e elas derem o resultado que a gente quer, como foi o jogo de hoje e no jogo passado, isso é muito bom. Rodrigo, foco no esporte, Feira de Santana. Meu nome é Nildo Rodrigues. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância desse resultado de hoje. Primeira vitória, né, se não me engano, no seu comando. Sim. E a segunda colocação alcançando aí no Campeonato Baiano. A importância disso para que o Vitória siga sob seu comando aqui no Campeonato Baiano e, consequência, também buscar a liderança. A gente sabe que tem um trabalho muito forte pela frente com essa garotada que vieram, né? Há de salientar que nós terminamos o jogo hoje com 7 atletas da base, né? Então, esse é o trabalho. E em relação ao estadual, em conjunto com o brasileiro, né? A gente vem procurando trabalhar da forma e da maneira que a equipe principal está trabalhando, até porque se já ir necessitar, os jogadores já vão saber a função que ele teria que cumprir nos jogos, e isso vem acontecendo muito bem. O Eduardo hoje para mim foi o grande destaque, foi o cara Sim. que mudou a nossa partida, né? Juntamente com o Miguel também, que também entrou muito bem, mas é uma sensação de alívio, né? Foram 3 jogos, o primeiro jogo com 10 dias, muita garotada, muito jogador vindo de férias, aproveitando essa oportunidade que o clube está dando. Nos 2 jogos anteriores, eu acredito, principalmente contra o Porto, poderíamos ter tido uma sorte maior se não tivéssemos tido a expulsão, né? Hoje, conseguindo jogar com o time completo, contra uma equipe de muita marcação e jogando por uma bola, né? Jogando em transição, mas eu acho que o comportamento foi muito bom, o trabalho é esse daí, certo? A gente poder dar uma tranquilidade para a equipe principal no brasileiro, sabendo que os atletas que aqui estão podem dar conta do recado e serem utilizados também na equipe principal, se caso for necessitado. E a gente tem que buscar classificar, logicamente, já era um incômodo meu, 3 jogos, 3 empates, essa vitória veio num bom momento. Tivemos aí alguns reforços, principalmente no setor defensivo, né? Há de se destacar o Neres, o Luan também, que foi muito bem, o Jean, menino, tendo a oportunidade dele também. Muito bem no jogo. Foi muito bem na partida, e a gente sabe que no próximo jogo a gente pode ter mais atletas fortalecendo, né, a nossa equipe, né, no setor principalmente na frente, né, que é onde a gente tem uma carência maior, né, de mudanças, né, para frente, independente. A gente tem Fabri, tem muitos outros atletas que podem vir nos ajudar, com a possibilidade de nos ajudar, mas é importante também dizer que a gente também fica feliz de ter o Lauan, né, fazendo seu primeiro gol profissionalmente na equipe, aproveitando, teve uma semana muito boa, muito positiva,
E eu acho que não só o Lauan, mas toda a equipe, né, é merecedora desse resultado que tivemos hoje, eles estão de parabéns. Professor Caio Ramos, Panorama Rubro-Negro. Um segundo tempo totalmente diferente, o Vitória mais agressivo, o Vitória mais envolvente, né? Eu queria saber se essa formatação não seria ideal para os jogos do campeonato, onde os adversários são inferiores, mais fracos do que o próprio Vitória. E por que não botar essa garotada para correr mesmo, para envolver o adversário, como foi no segundo tempo de hoje? Esse é o objetivo. A gente colocar a garotada para trabalhar, a garotada para jogar, serem oportunizados pelo clube. É difícil um clube fazer isso e o Vitória vem fazendo, e eles estão aproveitando a oportunidade dele. E a gente está descobrindo a equipe ideal, na realidade. Estamos indo para o 4º jogo, né? Iríamos ter a possibilidade também do Natan nessa partida, mas deveria para pegar ritmo. Existe a possibilidade de jogar no meio de semana, né, pelo Brasileiro. A cada jogo a gente vai tentando buscar a melhor equipe. Tinha a possibilidade de Natan jogar, acho que o Rodrigo entregou sem querer aí. Para poder estar jogando, né? Hoje a gente já viu o Eduardo muito bem, o Miguel sendo uma das possibilidades, entrando ou sendo titular. Agora é titular contra o Diqué, pô. O Kiki também entrando, jogando bem. Eu acho que a gente está buscando justamente essa equipe equilibrada, certo? Que nos dê o resultado e que a gente possa vencer as partidas. Sami Farias, da página Rios SCV. Professor Rodrigo, boa noite. Hoje o Vitória voltou a atuar com um time alternativo e conseguiu uma vitória sólida por 2-0, chegando aos 9 pontos no Baiano. Como o senhor avalia a resposta desse grupo e, em especial, a atuação de Luiz Miguel, que entrou muito bem, deu uma assistência e marcou seu primeiro gol com a camisa do Vitória? Como eu falei, né? Tem que parabenizar todo o elenco, todo o grupo. A gente vem trabalhando, né, em conjunto com a equipe principal, né, logicamente que separado, um elenco e o outro grupo, mas sempre que tem a necessidade, tem se puxado atletas que estão trabalhando comigo. E eu acho é muito importante a gente frisar esse momento do clube, né? O clube está dando importância não só para o Campeonato Brasileiro, mas também apostando, né, nos jogadores da base, né, que poderão amanhã ou depois estar servindo a equipe principal, né? Então esse é o intuito do trabalho, é esse, a gente ter uma equipe coesa, forte no brasileiro e também no estadual, principalmente a partir do momento esses atletas que não estão sendo utilizados passarem a vir jogar, porque vão passar a ter minutagem, vão passar a estar no ritmo de jogo melhor e nos dá o resultado que faz com que, por exemplo, o Oswaldo, que não vinha jogando, entrou no jogo passado, já iniciou jogando hoje, fez um bom jogo. A gente sabe que pode necessitar desses atletas e eu acho que o trabalho está sendo muito bem feito, muito bem construído, né? Não só pelo Jair, certo? Toda a comissão, por nós também aqui. Espero que a gente possa também, daqui para frente, sair do jogo sorridente, aliviado com o resultado e com a garotada dando um resultado. Para finalizar, Cláudio Andrade, do Futeboleiro. Rodrigo, o resultado de hoje foi muito positivo para dar ritmo a alguns atletas. Mas como vocês estão se adaptando a essa rotatividade no elenco? Tem que ser, né? A gente não tem como escolher o que é bom. No futebol ele é assim. As oportunidades elas aparecem, nós temos que estarmos preparados, não só eu como auxiliar e treinador, mas eu sou auxiliar do clube, estou na função de treinador no jogo no estadual. Os atletas da base, os atletas que foram emprestados com retorno, os atletas que não estão jogando, não são titulares, eles estão tendo oportunidade no estadual. E essa importância de saber que a gente pode utilizar todo e qualquer atleta dentro daquilo que o Jair, que é o principal objetivo nosso, é a gente estar municiando a equipe principal com atletas que possam suprir a necessidade que o Jair queira entender que possa utilizá-lo no Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que ele tá vendo muito bem, eu acho que a gente está vendo o destaque aí do próprio Miguel, que hoje entrou muito bem, com um gol, uma assistência, com o Eduardo, que acho que mudou o jogo no segundo tempo, esses dois jogadores em particular, e dizer que a gente está no caminho certo, corrigindo o que se tiver de corrigir, melhorando o atleta naquilo que a gente acha que tem que melhorar e oportunizando alguns atletas que o Vaqueiro hoje também, que jogou a Taça São Paulo recentemente, sendo oportunizado,
o caminho é esse. Vaqueiro? Peraí, rapaz. É Cauã? Porque entraram Kiki, Dudu Miraíma, Luiz Miguel, Cauã e falta um aqui. Talvez esse um seja o que entrou e o que eu esqueci, né? É uma possibilidade. Quem foi que entrou, velho? Agora me fugiu da memória completamente, bicho. O trabalho é esse, né? Em conjunto com o Jair, com a equipe principal, para que a gente possa ter uma O Wendel. Deve ser Cauã. equipe não só boa no Campeonato Brasileiro, né? Correspondendo da forma que tem que ser, como também no estadual. Eu tenho certeza que, por Rodrigo ter falado que Luan Cândido no segundo tempo muitas vezes fez uma função um pouco mais de lateral, a galera vai falar, aí eu saí dos 3 zagueiros, mas não saiu. Vou te dar um exemplo claro. Ano passado o Lucas Alter, ele era nosso zagueiro, a gente não saía do sistema de 3 zagueiros, mas Jair Ventura falou várias vezes que muitas vezes Alter subia para construir como um volante. Não é porque Alter subia para construir como um volante que a gente saiu dos 3 zagueiros, era característica de Lucas Alter de construção, seja quando ele jogou pela esquerda, seja quando ele jogou pela direita. Primeiro ponto é esse, ou centralizado, enfim. A gente não saiu dos 3 zagueiros, não é porque Luan Cândido teve um pouco mais de liberdade para avançar como um lateral que a gente saiu dos 3 zagueiros. O Luan foi lateral. Não. A gente manteve a estrutura, só que a gente mudou dinâmica dentro da estrutura. É isso que a gente sempre fala aqui no canto. A estrutura se manteve, as peças e as dinâmicas mudaram, mas dos 3 zagueiros a gente não saiu. Isso vai ser debate para nossa live de hoje às 8h30, tá? Viu até aqui? Comente aí, Vitória 3, Palmeiras 2. Na maluquice. Estarei na Arena Barueri. Vai aparecer a transmissão de algum lado aqui. Acho que é desse lado aqui. É desse lado aqui, ó. Transmissão ao vivo, direto de Barueri. Conto com vocês acompanhando tudo e mais um pouco aqui no canto. Obrigado por assistir até aqui. Tamo junto, meus amigos. Um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu. Deixa o like. Se inscreva no canto. Fui. Por que eu fiz isso, eu não sei. Valeu, galera.